Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão, e a reflexão de hoje será engano. Já foi enganado por alguém alguma vez? Eu já. É decepcionante, não é mesmo? Difícil de ser enganado. Isso se torna uma hipocrisia. Amados, os hipócritas serão retirados do reino de Deus, pode ter certeza disso. Hipocrisia e joio. Com certeza, às vezes as pessoas vão agir como se fosse difícil de lidar. Só porque você não é fácil de ser enganado. Quando você não é fácil de ser enganado, é difícil a pessoa se lidar com você. Mas continue assim, persevere assim. Não dá ouvidos aos hipócritas, aos enganadores. Jamais afaste de Deus, amado. Jamais. Cuidado, vigie, ore. Se for preciso, afaste de quem te afasta dele. Se for possível, afaste de quem afasta dele. Tem que estar andando na mesma direção, no mesmo caminho. Por isso, Jesus é a minha razão de viver. Hoje, Jesus é a minha razão de viver. Amado, a frase "com Deus não se engana nem zomba" é uma expressão popular que deriva de Gálatas 6:7 lá da Bíblia. Ela significa que Deus não pode ser enganado ou ridicularizado, pois Ele conhece todas as coisas e tem o poder de julgar as ações humanas. Com Deus não se zomba e nem engana. Você pode enganar qualquer pessoa, mas jamais irá enganar a Deus, porque Deus é onisciente. Ele é dono de toda a ciência. Ele é onipotente, tem todo o poder, e Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Então, você pode enganar qualquer pessoa, menos a Deus. A frase, mais enfatiza a importância da sinceridade e da retidão nas relações com Deus, pois as ações de cada pessoa terão consequências e elaborações. Terão consequências. Cuidado, vigie. Lá na frente, muitos vão falar: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônios. O Senhor irá dizer: afastai de mim, vós praticai iniquidade. Ele vai nos ver como hipócritas. A origem da hipocrisia, a amada frase, é uma adaptação de passagem bíblica de Gálatas 6:7, que diz: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Uau! Tudo como planta, ele irá colher. Se você está plantando coisas boas, é lógico que irá colher coisas boas. Se for coisas malas, infelizmente colherá coisas malas. O significado disso aí, meu amor, ela transmite a ideia de que Deus não é um ingênuo e não pode ser ludibriado. Pode ter certeza disso. Deus não é ingênuo, não pode ser ludibriado. As pessoas podem tentar enganar outros, mas não a Deus, pois Ele vê tudo e conhece as verdadeiras intenções do coração. Antes de você praticar, Deus já sabe, porque Ele sonda o nosso coração e pensamento. As consequências, amado, são grandes. A frase também implica que as ações de cada pessoa terão consequências. Assim como na agricultura, onde a semente plantada determinará a colheita, as ações humanas, boas ou más, terão resultados. É como a colheita. Assim também são as ações humanas. Responsabilidade. Essa passagem bíblica e a expressão popular chama a atenção para a importância da responsabilidade individual. Deus vê no individual, Deus vê no singular. Quem é você? Como você anda, como você age. Devemos agir, amados, com sinceridade e retidão em nossas vidas, pois nossas escolhas terão consequências tanto nesta vida quanto em relação à nossa fé. São as nossas atitudes, as nossas ações é que vai demonstrar realmente quem você é.
cuidado, cuidado com as suas ações. Em resumo, a frase com Deus não se engana nem zomba serve como um lembrete da onisciência e onipotência de Deus, além de enfatizar a importância da responsabilidade individual e das consequências das nossas ações. O que plantar, colherá. Cuidado com as nossas ações. Façam ações boas, ações que agradam a Deus. Difícil de ser enganado. Quanta hipocrisia, né? Os hipócritas, amados, serão retirados do reino de Deus. Pode ter certeza disso. Tanto o hipócrita quanto ao joio. Os dois andam juntos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles renovarão o reino. Tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. Mateus 13:41. É bem claro aqui, ó. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão, vão afastar o joio do trigo, o hipócrita do justo. 6 versículos que mostram o perigo da hipocrisia na Bíblia. Vamos aprofundar mais um pouco. A palavra hipocrisia deriva do vocábulo grego hipocrisia, significado aquele que finge ou engana. O hipócrita, ele finge ou engana. É como um ator. O ator finge e engana a muitos. O significado de hipocrisia na Bíblia está relacionado ao pecado da falsidade, engano e maldade. Envolve tudo isso aí, ó. Falsidade, engano e maldade. Tudo que engana, comete o mal. Tudo que é falso, comete o mal. Então, abrange essas 3 palavras aí. Falsidade, engano e maldade. Amada, a prática de simular, declarando crenças, sentimentos ou virtudes que não possuímos, é considerada hipocrisia. Tem pessoas que não praticam o que vivem. São apenas ouvintes, mas não vivem na prática. Muitas vezes somos tentados a camuflar a verdade para conseguir aquilo que queremos, não é mesmo? Às vezes tem que camuflar. Camuflar é falsidade. Camuflar é adultério. Não é mesmo? Então muitas vezes nós somos tentados a camuflar a verdade para conquistar aquilo que queremos. É exatamente assim que a hipocrisia funciona. Tenta camuflar. Quando fingimos o que não somos, amados, o que não sentimos ou o que não cremos, na verdade estamos sendo hipócritas. Quando você vive o que você não é. São fantasias, são falsidades. Essa tentativa de enganar ou distorcer a verdade é tão séria que a Bíblia alerta muitas vezes sobre esse perigo. Vigie, ore, cuidado. Veja alguns versículos sobre hipocrisia. Primeiro, os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Tanto hipocrisia como joio. Cuidado, cuidado. Conforme nós lemos em Mateus 13:41. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. Serão removidos, serão separados e serão condenados e lançados do lago do fogo. Na parábola do lago do joio e do trigo, amado, Jesus ensina sobre a realidade de algo que aparenta ser o que não é. Tudo fantasia. O joio é uma erva daninha que cresce nas plantações do trigo, não é mesmo? Devido à semelhança, os agricultores preferem deixar que ele permaneça até o amadurecimento do trigo, para que da colheita fosse arrancado e lançado no fogo. Só na colheita é que vai diferenciar o joio do trigo. Assim somos nós, são as pessoas no dia de julgamento. Só no dia de julgamento, só Deus, que sonda coração e pensamento e sabe de tudo, irá julgar e separar. Assim como o lavrador separa o joio do trigo na colheita.
assim será Deus conosco. O joio, amado, é uma espécie de metáfora para os hipócritas, que até convivem no meio dos cristãos, mas não são verdadeiros. Tem tantos falsos, né? Tantos bodes no meio das ovelhas. No fim, amado, o trigo, filho legítimo, será separado do joio, daqueles que são falsos. E este será retirado do reino de Deus. Ninguém vai enganar Deus, pode ter certeza disso. Segundo, o hipócrita não enxerga os seus próprios problemas. Hipócrita tire a viga. Ele só aponta, só vê defeito nos outros, mas não vê defeito nele. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. A Bíblia é bem clara. Só vê defeito nos outros, não vê dele. E ele tem mais defeito do que os que ele aponta. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, 3, 5. Amado, das dificuldades daqueles que dizem viver de uma realidade e vivem outra completamente diferente, é que passam a não enxergar as suas próprias falhas e enganos. Ele não olha para si. A Bíblia é bem clara. Lá em 1 Coríntios 11, 28, examina, pois, o homem a si mesmo. Vê como você está. Você, não é o próximo, não é você. Ele vê o tempo, os erros alheios, os problemas e o que os outros fazem de mal, mas nunca reconhece que eles próprios precisam e podem melhorar em vários sentidos. Só olha problemas dos outros, só vê defeito nos outros. Não quer enxergar nem retirar suas próprias falhas antes de poder alertar os outros. Cuidado, olhe primeiro para você. Os hipócritas, amado, também desconfiam de tudo e todos. O hipócrita desconfia porque ele desconfia dos outros. Na verdade, ele age assim porque eles próprios são capazes de fazer todo o mal, o que sugere que outros estão fazendo. O hipócrita, o mentiroso, eles vivem essa prática, então acham que todos vivem a mesma prática que eles. É engano. Amado, o hipócrita não merece confiança do hipócrita. Pense nisso. O mentiroso não confia nos outros. Assim também o hipócrita não confia nos outros, porque ele é hipócrita. Ele acha que todos são iguais. Como o dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Provérbios 25, 19, é bem claro. Amada, a Bíblia alerta para o descrédito que o hipócrita manifesta independentemente de quem são, do que fazem ou de onde pode ter influência, quando é reconhecida a sua prática de hipocrisia. É como uma pessoa à sua volta se afastarem. Mesmo os amigos, colegas, chegam, sabem que não se pode confiar em que age com hipocrisia. No momento da dificuldade, as pessoas sabem que não podem recorrer ao apoio de hipócrita. Às vezes a pessoa afasta da gente, a gente não sabe por quê. É porque ele nos vê como hipócrita. A hipocrisia, amada, contamina e cresce como fermento. Fermento e hipocrisias andam juntos. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Está em Lucas 12, 1. Cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus alerta a seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Fermento, amado, é uma substância que, em pequena quantidade, ao ser misturada à massa do pão, faz levedar e crescer. Aqui o fermento dos fariseus é a hipocrisia, que, sendo aparentemente inofensivo, causa uma grande e crescente mal, e vai crescendo, assim como o fermento. Os fariseus, amado, tal como os religiosos falsos dos dias de hoje, vivem uma vida dupla, corrompida, contaminando os outros para agir da mesma forma. É um abismo levando outro abismo. Assim são vocês: por fora parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade.
Mateus 23, 28. Cuidado com as pessoas hipócritas, afaste-se delas. Cuidado com o joio. Não dê ouvidos a ensinos de pessoas hipócritas. Mestres hipócritas. Existem mestres hipócritas. Os fariseus, cuidado com esse tipo de pessoas. Cuidado. São os falsos profetas. Vigie, ore, para não cair em tentação. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios que vêm de indivíduos hipócritas, mentirosos, cuja consciência está morta. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Cuidado com essas pessoas. Nesse versículo, amado, vemos que dar atenção a ensinos falsos, vindo de pessoas enganadoras, pode levar muito a abandonar a fé verdadeiramente no Senhor Jesus. Cuidado com essas pessoas, ele pode tirar você dos caminhos do Senhor. Vivemos esses últimos dias e sabemos que, infelizmente, muitos caem em armadilhas tramadas por falsos mestres e pessoas hipócritas. Muitas pessoas caem, se deixam se levar, falta de vigilância. Ore, amado, ore e esteja alerta para não agir como um hipócrita, nem ser enganado com ensinamentos falsos de homens mentirosos. Cuidado com essas pessoas que estão te levando para os nossos caminhos. E para terminar, no sexto, fuja e previne-se contra toda hipocrisia. Fuja da hipocrisia, fuja do joio, fuja dos falsos profetas, fuja dos fariseus. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. 1 Pedro 2,1. Fuja de tudo isso. Lembre-se que Jesus é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade, amado. Por isso Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros e abraçam justiça pela fé. Seja genuíno e transparente nas suas relações. Custe o que custar. Sim, sim, não, não. Defenda-se com a palavra, com a verdade. Jesus confrontou Satanás com a palavra. Veja também o hipócrita, veja o joio, veja o falso profeta com a palavra. Amado, Deus não compactua com fraudes de caráter, mas perdoa quando nos arrependemos e deixamos as falhas. Abandone todo engano, maldade, inveja, hipocrisia e deseje viver uma nova vida com Deus. Amém? Não se deixe se levar por Satanás, ele vai enviar pessoas para poder te enganar, para poder te desviar dos caminhos do Senhor. Portanto, vigie. Toma posse da coroa que já foi dada a nós. Vença até o fim. Amém? Portanto, com Deus não se engana, com Deus não se zomba. Você que veio afastado dos caminhos do Senhor, infelizmente, zomba dele. Portanto, medite nessa palavra, o que Deus já falou com você através dessa palavra, quer falar também através desse louvor. Vamos ouvir esse louvor. E seja vigilante, amado. Não deixe se levar pelas falsas pessoas, pelo joio, pelos hipócritas, pelos falsos profetas, pelos fariseus. Cuidado, cuidado. Vigia, a volta de Cristo está próxima. Irá enganar muitos, até mesmo os escolhidos. É isso que a Bíblia diz. Amém? Vamos ouvir esse louvor, meditar. Aleluia. Estão pensando que Deus deixa sem você. Criam desculpas para tentar convencer, mas não adianta. A igreja é santa, imaculada e é de Deus. Quem foi que disse que essa igreja se perdeu? Só se engana. Essa igreja foi comprada por Jeová. Está com joio, mas não pertence a esse lugar. O soberano agricultor diferencia esta semelhança. Cuidado com o joio. Cuidado com os hipócritas. Parece com trigo, mas é joio. Parece com ovelha, mas é bode. Cuidado.
Seja justo, pense os infiéis como os fiéis. Seja justo, não seja infiel. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez te dou graças, te louvo, te exalto por mais essa palavra. Obrigado, Pai, por ter aberto meus olhos espirituais, do coração, para não viver no engano da hipocrisia, no engano do joio, andar no engano dos falsos profetas, no engano dos fariseus. Obrigado, Pai. E peço que o doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que está cega espiritualmente ou afastada dos seus caminhos, deixado se levar pelo engano dos hipócritas, do joio, dos fariseus, dos falsos profetas. Que essa pessoa venha se arrepender e venha buscar de Ti a misericórdia, pois Tu és misericordioso, de perdoar os pecados desses que se desviaram dos caminhos ou desses que ainda não seguem o Seu caminho. Que ele seja tocado pelo Seu doce amado Espírito através dessa palavra, através desse louvor. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, que está fazendo, e creio que muito Você irá fazer por cada um de nós. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, exaltado é Teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado. Portanto, com Deus não se zomba, com Deus não se engana. Vigie e ore para não cair em tentação. Os falsos profetas, os hipócritas, os fariseus, o joio, estão aí para derrubar, para desviar dos caminhos do Senhor. Portanto, há tempo de arrependimento. Arrependa-se. Jesus está voltando. Pode ter certeza. E Ele irá separar. Pode ter certeza disso. É bíblico. É bíblico. Ele irá separar os hipócritas, o joio, os fariseus e os falsos profetas. Então, esteja firme, não se deixe enganar por Satanás. Lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. E Satanás jamais irá permitir que você venha ser fiel ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Ele quer sempre tirar a atenção, te desviar. Portanto, vigie e ore para não cair em tentação. Tenha um bom dia, fique na paz. Medite nesse louvor, medite nessa palavra. Deus na direção certa.